Cineimaginários, é um vídeo um tanto diferente aqui, não é? Nós vamos comentar algo que aconteceu recentemente, depois de muitos anos de especulação. Kathleen Kennedy foi oficialmente, colocada para fora, se por assim dizer, do cargo de CEO da Lucasfilm, função que ela exercia desde 2012. Eu fico muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas, filho da p***! Mas antes da gente entender, por que na época as coisas pareciam tão certas quando a Kathleen Kennedy foi escolhida para chefiar o negócio. Kennedy começou como assistente de produção do diretor Steven Spielberg. Durante os anos 80, ela ajudou o diretor em diversos projetos e junto com seu marido Frank Marshall, os três criaram a Amblin Entertainment. E o currículo de Kathleen Kennedy é carregado de clássicos do cinema como ET, o Extraterrestre, Jurassic Park, De Volta para o Futuro, Indiana Jones, A Lista de Schindler, A Cor Púrpura e o curioso caso de Benjamin Button. Não era uma iniciante aqui. Com certeza, uma das produtoras de maior sucesso em Hollywood. E aí vem a pergunta que não quer calar. Como uma produtora tão experiente conseguiu transformar uma das sagas mais famosas, mais bem-sucedidas da história do cinema no resto do resto que nós temos hoje? Pra gente chegar à resposta, meus queridos, a gente vai ter que analisar um pouco o que de acho aconteceu enquanto a Kathleen Kennedy era a CEO da Lucasfilm. Começando com a nossa queridíssima trilogia sequência. O Despertar da Força, apesar de ter sido um enorme sucesso de bilheteria, fazendo mais de 2 bilhões em todo o mundo, sendo um dos filmes mais rápidos da história a chegar à marca de $1 bilhão, uma coisa que os fãs falavam é divertido, foi legal ver a galera de novo, mas essa trama não tá familiar demais, vocês praticamente fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V de Uma Nova Esperança. E aí a gente começa a entrar no território onde você vê por que o negócio todo desandou. A questão, meus queridos, é que antes da Lucasfilm, a Kathleen Kennedy, ela era eficiente quando se tratava de projetos individuais. Lidar com uma franquia grande como Star Wars, e não apenas isso, lidar com uma franquia que estaria constantemente se expandindo com outros filmes derivados e séries, não era o ponto forte da Kathleen Kennedy. E isso se mostrou mais do que, obviamente, em Os Últimos Jedi. Porque assim, com o Despertar da Força, você via que o J.J. Abrams, ele parecia estar começando um determinado caminho. Quando os fãs começaram a falar que o caminho era familiar demais, parece que o povo na Lucasfilm entrou em pânico e trouxeram o Rian Johnson. Rian Johnson olhou para aquele caminho e falou: não quero ir por aqui não. Apesar de vocês já terem estabelecido uma porrada de coisas que guiam para esse caminho, eu vou fazer um desvio aqui e vou jogar um monte dessas coisas fora e criar as minhas. E aí veio o baque da qual a Lucasfilm nunca conseguiu se recuperar, que foi a recepção divisiva de Os Últimos Jedi. Pra mim, não é nem tanto a questão de que, os fãs ficaram chateados porque as suas teorias estavam incorretas. Olha, tem coisas em Os Últimos Jedi que eu juro por Deus, eu até gostei. Como é que é, rapaz? E eu até cheguei a ficar intrigada e ainda estava meio que perdoando a Lucasfilm até aquele ponto, porque parecia que eles talvez fossem seguir por um rumo que poderia ser bem curioso. Só que lá pro final do filme, algumas coisas começaram a ficar óbvias. Não, eles realmente só não sabem o que estão fazendo mais. E aí tudo isso se confirma com a Ascensão Skywalker, que foi fácil o pior filme da franquia Star Wars, pelo menos na minha sincera opinião. Porque pra mim, ele parece um filme 2 em 1. Um filme que tá tentando consertar cagadas feitas em Os Últimos Jedi, ao mesmo tempo que ele tem que fechar a história. Tanto é que tem vários atores e personagens que estavam originalmente confirmados pra trama original e tem vários storyboards mostrando coisas que nunca chegaram a ir parar no filme, que originalmente seria dirigido pelo Colin Trevorrow. Mas talvez por conta do pânico que deve ter sido instaurado dentro da Lucasfilm com a recepção negativa de Os Últimos Jedi, eles trouxeram o J.J. Abrams de volta e ele teve que fazer um monte de contorno pra tentar voltar à estrada que ele construiu originalmente, apelando pro fator nostálgico porque eles não sabiam mais o que fazer e criando um filme completamente sem pé nem cabeça e uma bagunça completa. E quando você para pra olhar a bilheteria, você vê como o negócio afundou, porque a gente começa com 2 bilhões no primeiro filme e cai pra 1 no terceiro. Eles perderam 50% do público em 4 anos. E eu queria dizer que a trilogia sequência foi a única vítima dessa falta de organização da Kathleen Kennedy, porque convenhamos, ela é a chefe, ela tem que ser a responsável por tudo, pelo sucesso e pelo fracasso. Porque os filmes derivados também tiveram uma boa dose de problemas. Por mais que Rogue One seja visto hoje como um dos filmes mais queridos dessa era Disney Star Wars, ele
também foi recheado de problemas. Os bastidores foram um pesadelo. O terceiro ato praticamente teve que ser refilmado, trazendo o Tony Gilroy para fazer não só mudanças no roteiro, mas alguns dizem refazer determinadas cenas, como, por exemplo, a cena do corredor do Darth Vader lá no final tendo sido uma inclusão de última hora. Graças a Deus essa cena foi incluída! E aí veio Solo, que talvez tenha sido a maior catástrofe da gerência da Kathleen Kennedy quando se trata dos filmes. Porque eles começaram com os diretores Phil Lord e Chris Miller, até que em determinado momento, durante as filmagens, a Kathleen Kennedy de repente percebeu: eu acho que o tom de vocês não é o certo pro que a gente estava querendo. Você só percebeu isso durante as filmagens. E os diretores foram demitidos durante as filmagens e o Ron Howard foi trazido às pressas para tentar refilmar boa parte do produto final. Olha, eu tenho que dizer, Solo, eu não acho que é uma tragédia de filme, mas sabe um negócio esquecível? Eu vi uma vez e eu mal consigo me lembrar do que eu vi. E pra completar a situação, Solo se tornou a pior bilheteria da história do universo Star Wars. E nem vamos comentar aquele último Indiana Jones. Aquilo ali se tornou, é porque a Disney vai tentar esconder os números reais até a morte. Mas com toda certeza, Indiana Jones 5, que eu nem lembro mais qual era o subtítulo, se tornou um dos maiores fracassos de bilheteria da história. E agora a gente vai para séries. E aí nas séries é onde a gente tinha o potencial. O lugar onde a Kathleen Kennedy podia mostrar do que ela era capaz. The Mandalorian. A série usada para lançar o Disney Plus foi um enorme sucesso, um fenômeno imediato. E o negócio ficou ainda melhor quando chegou a segunda temporada, que parecia fechar a história de uma forma natural. Mas não! A gente pula pro livro de Boba Fett. Olha, uma das séries mais insuportáveis que eu tive que assistir no universo Star Wars. É a série que consegue transformar o seu protagonista na coisa menos interessante de todas. E consegue se salvar nos últimos 2 ou 3 episódios porque de repente o Mandalorian volta e toma todo o protagonismo. Ahsoka é um negócio que me divide. Tem momentos que eu gosto, tem momentos que eu não gosto. No geral, a série pra mim é totalmente esquecível, por mais que vá ter uma segunda temporada. Cruz credo, eu até tinha esquecido da série do Obi-Wan Kenobi, um dos personagens mais queridos da saga Star Wars, e eu quase esqueci de mencionar a série dele. Andor é um caso à parte, mas é também um negócio que mostra que é um sucesso e fracasso ao mesmo tempo. Porque por mais que a série seja muito bem recebida, ganhou vários prêmios, é uma série com baixos níveis de audiência, principalmente quando você leva em conta que a série por completo, temporadas 1 e 2, custaram cerca de $500 milhão. E aí vamos pra essa tragédia aqui. The power of one. The power of two. The power of many. Allegiance. Não só esse talvez tenha sido o maior fiasco de toda a história Star Wars, mas a resposta da Lucasfilm, dos atores, da galera no geral, pra repulsa dos fãs com relação à série, mostrou que a Lucasfilm realmente não queria aprender com os seus erros. Porque a estratégia foi o quê? Ah, vocês não gostam da série porque a gente tem uma protagonista mulher, que tem uma protagonista de cor. Não, meu povo, é porque a série é mal escrita mesmo. É sério, a quantidade de furos e falta de lógica nessa porcaria. Eu não gosto nem de lembrar que eu tive que passar por isso. Ah, e teve aquela série com o Jude Law. Eu confesso que eu não fui atrás de assistir. E muita gente também não foi, porque em termos de audiência é com a pior audiência de todo o universo Star Wars. E eu quase esqueci de falar de Willow, uma série que se saiu tão mal em termos de audiência que a série teve que ser classificada como uma baixa contável. Ou seja, esse conteúdo não vale mais o que custou e a gente vai tirar ele do catálogo do Disney Plus. E você não pode achar ele em streaming nenhum. E isso porque eu nem falei no número de projetos que tinham sido confirmados e nunca saíram do papel. Mas ainda assim, pare e pense que dinheiro foi gasto nesses projetos para começar a pré-produção e tudo mais, mas a gente nunca vai ver esses projetos saírem. A trilogia do Rian Johnson, né, que ele próprio já falou que tá morta. A trilogia dos showrunners de Game of Thrones. Os fofos apressaram a última temporada de Game of Thrones porque eles estavam correndo os doidos pra fazer filme de Star Wars. Não vai acontecer, meus queridos. O filme do Taika Waititi. Até depois que ela saiu da Lucasfilm, a Kathleen Kennedy continuou nos ameaçando com a possibilidade de que esse negócio pode sair. Quem viu Thor, Amor e Trovão não está exatamente contando os minutos pra ver isso. Uma trilogia dirigida pelo Simon Kinberg, que foi um roteirista proeminente ali na era Fox, em particular com os filmes da saga X-Men, e dirigiu X-Men Fênix Negra. Com
continua sem data para sair. Rogue Squadron, que eles fizeram todo um anúncio com a Patty Jenkins, a diretora de Mulher Maravilha. Esse negócio nunca mais saiu, nunca mais houve notícia sobre isso. Um filme do James Mangold, o diretor de Logan, falando sobre o princípio, assim, o início mesmo da Era dos Jedi. Até agora nada. E aqui Star Wars Hunters, Rangers, várias séries que foram colocadas ali, que foram anunciadas e abandonadas em estágios iniciais. E claro, Star Wars, Uma Nova Ordem, que é um filme que eles anunciaram alguns anos atrás, até trazendo a Daisy Ridley pro palco, tentando forçar a barra numa protagonista que o público abertamente já disse não queremos. O Adam Driver veio e revelou que ele tentou jogar uma ideia ali para um filme do Ben Solo, que a Kathleen Kennedy falou: mas a gente já matou o personagem, não vai fazer sentido. Mas isso aqui tá de boa. Somehow Palpatine returned. Cara, tinha até esquecido desse. Uma série em live action do Lando Calrissian com Donald Glover. Alguém ainda liga pra isso? Tem mais projetos dessa mulher que foram anunciados e cancelados do que lançados. A Kathleen Kennedy, eu acho que ela deve voltar às origens dela, voltar ao que fez ela ser uma produtora de respeito. Projetos solos. Não é fácil você pegar um produtor. Não é nem só questão de ser um produtor com experiência. Você precisa de um produtor que saiba de qual é salteado o material com qual ele tá trabalhando. Por mais que o Kevin Feige tenha cagado muito pau nos últimos 5 anos, ele é um exemplo do tipo de produtor que você precisa para algo como isso. Alguém que conhece o material, que sabe como distribuir ele, séries e filmes, tirando os últimos 5 anos. E por enquanto a gente tem aqui o Dave Filoni, que trabalhou na série Star Wars Clone Wars, não é? A série animada, e Rebels. Por mais que eu ache que ele saiba o beabá de Star Wars, eu não sei se eu coloco a minha confiança no cara, porque ele também esteve envolvido em alguns dos projetos que eu mencionei aqui ao longo desses anos da Kathleen Kennedy na Lucasfilm. E aí vem a pergunta, pra onde a gente vai agora? Olha, nós temos 2 filmes confirmados em estágios diferentes de produção, com Mandaloriano e Grogu já tendo sido finalizado e vai ser lançado em maio desse ano. Pelo número de visualizações do trailer, você vê que a 3ª temporada de The Mandalorian com certeza queimou o filme. É um negócio que a história pra mim fechou direitinho com o final da 2ª temporada. Então aqui parece que é tipo o Jon Favreau, que é o diretor, ele só não teve saco de tentar fazer uma 4ª temporada, só quis fazer um filme pra se livrar do negócio. E Star Wars Starfighter, que vai ter aí o Ryan Gosling e um menino misterioso. Só vamos tentar torcer pra que eles não repitam a mesma trama de The Mandalorian, com um guerreiro solitário tentando proteger um garoto misterioso que vai trazer ele de volta à vida e não sei o que lá. É exatamente isso que eles vão fazer, não é? Então assim, como fã de Star Wars, a minha sensação pro futuro é positiva? Olha, eu queria dizer que é, mas isso estaria mentindo. Eles precisam reorganizar a casa com urgência. Há muitos relatos de como a Lucasfilm funcionava sobre a chefia da Kathleen Kennedy e não parecia ser uma coisa boa. Era do tipo, tinha pessoas falando em positividade tóxica. Ou seja, você não pode, nem que você esteja vendo a galera fazendo cagada na sua frente, você não pode falar mal do projeto do coleguinha. Porra, pelo amor de Deus. Isso não me parece um ambiente de trabalho que vai promover o crescimento da marca. Só vai promover mediocridade mesmo. Então assim, eu não sei o que o Dave Filoni, e tem uma outra mulher lá que eu já esqueci o nome, que também vai chefiar a Lucasfilm, agora que a Kathleen Kennedy foi embora. Vai ser preciso uma baita reorganização total da casa. Projetos precisam ser cancelados. Vamos ver no que vai dar esses 2 filmes que já foram filmados. Mas eu acho que Star Wars, olha, o estrago que a Kathleen Kennedy fez vai precisar de muito tempo para ser reparado. Eu espero que ela se recupere com projetos como ela fazia no passado, projetos isolados. Mas o legado dela na Lucasfilm não vai ser dos melhores. Ela saiu do estúdio sem pompa nenhuma, e assim que ela saiu, a Disney fez questão de ir nos parques e remover os personagens que ela criou para trazer de volta os personagens originais como Luke, Leia, Han Solo, e colocar eles como foco nos parques, em vez de, sabe, Rey. Gente, eu nem tinha mencionado o hotel. O hotel que custou mais de $1 bilhão e fechou com menos de 1 ano e meio de funcionamento. Isso é um caso fascinante. Gente, teve até um youtuber que fez um documentário de 4 horas, que era a princípio para ser uma avaliação do hotel, se valia a pena ou não, mas o negócio fechou tão rápido que ela transformou aquilo tudo num documentário e faturou muito. Pois é, olha, é sério, quanto mais eu paro pra pensar, mais eu lembro dos fracassos
fracassos consecutivos da Kathleen Kennedy. E quando a gente para pra olhar em retrospecto, a Kathleen Kennedy sempre foi aquela produtora que ajudava os visionários a atingirem o alvo. Mas quando chegou a vez dela de ser a visionária, esse negócio tinha tanta visão quanto o Mr. Magoo. Eu espero que ela consiga se recuperar no futuro, mas eu estou dando graças a Deus que ela se foi. Que agora a gente entra numa nova era, mas eu não tô esperando que Star Wars vá se recuperar tão cedo. Ainda torço pela recuperação, mas não vai acontecer tão cedo. E é isso aí, Cineimaginários. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários pra você qual foi o melhor e o pior projeto da Kathleen Kennedy dentro do universo Star Wars ou Indiana Jones, enfim, bota aqui nos comentários. Se você não for por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber a notificação de vídeo novo, curta o vídeo e me acompanhe nas redes sociais para conferir mais críticas e novidades do mundo do cinema. Tchau, tchau!